O sistema PLD, bomba tubo-bico, da Mercedes-Benz é um sistema de injeção eletrônica de combustível que utiliza uma unidade injetora por cilindro para bombear e pulverizar o gasóleo diretamente na câmara de combustão. O módulo PLD, também conhecido como módulo MR, controla a injeção de combustível com base em sinais de diversos sensores e do módulo ADM, gerenciamento da cabine, que recebe a posição do acelerador eletrônico, realizando um controle preciso da injeção e da rotação do motor. Componentes do sistema PLD. Módulo PLD, MR, é o módulo eletrônico que controla a injeção de combustível, a rotação do motor e as proteções do motor. Unidade injetora, uma bomba individual por cilindro, montada no bloco do motor, que recebe o gasóleo pressurizado para injetá-lo. Módulo ADM, FR, CPC. Módulos eletrônicos na cabine que recebem o sinal do pedal eletrônico e enviam as informações para o módulo PLD. Sensores. Monitorizam vários parâmetros como temperatura, pressão e rotação do motor, fornecendo dados para o módulo PLD, bico injetor, a peça que pulverizar o gasóleo na câmara de combustão. Funcionamento do sistema. 1. Controlo eletrônico. O módulo PLD, com base nos sinais dos sensores e no módulo ADM, calcula o momento e a duração da injeção de combustível. 2. Injeção de combustível. Um impulso elétrico do módulo PLD aciona a unidade injetora, que pressurizar o gasóleo e o injeta diretamente no cilindro. 3. Controlo da rotação. O sistema não utiliza cabo de acelerador, controlando a rotação do motor eletronicamente através do sinal recebido do pedal eletrônico. E 4. Comunicação. O módulo PLD comunica-se com outros módulos do veículo, como o ADM, através da rede CAN para trocar informações. Aplicações. O sistema PLD foi amplamente utilizado em motores diesel de caminhões da Mercedes-Benz, especialmente na linha 900. As luzes do painel do Mercedes, assim como em outros carros, são mensagens visuais do veículo para o motorista, indicando potenciais problemas ou alertas. Elas são projetadas para informar sobre diversos sistemas e suas condições, permitindo que o motorista tome ações corretivas antes que um pequeno problema se agrave. O que significam as luzes do painel do Mercedes? As luzes do painel podem ser classificadas em diferentes cores e tipos, cada uma com um significado específico. 1. Luzes vermelhas. Indicam problemas que requerem atenção imediata. Podem sinalizar falhas graves no motor, freios, sistema de refrigeração ou outros componentes críticos. 2. Luzes amarelas, laranjas. Avisam sobre problemas que precisam ser verificados em breve. Geralmente, indicam falhas em sistemas como freios ABS, controle de tração, ou problemas com o motor que não são urgentes, mas requerem atenção. E 3. Luzes verdes, azuis. Normalmente indicam que um sistema está ativo, como faróis, piscas, ou controle de cruzeiro. Alguns exemplos comuns de luzes no painel do Mercedes. 1. Luz de verificação do motor, check engine. Indica um problema no sistema de emissões ou motor. 2. Luz de pressão dos pneus. Alerta sobre baixa pressão em um ou mais pneus. 3. Luz de freio. Pode indicar freio de estacionamento engatado ou problemas no sistema de freios. 4. Luz de bateria. Sinaliza problemas com o sistema de carregamento da bateria. 5. Luz de óleo. Indica baixa pressão ou nível de óleo. 6. Luz de sistema Start e Stop. Indica que o sistema não está funcionando corretamente. E 7. Luz de lâmpada. Sinaliza que uma lâmpada externa queimou. O que fazer quando uma luz acende? 1. Identifique a luz.
Consulte o manual do proprietário do seu Mercedes para entender o significado específico da luz que acendeu. 2. Verifique o problema. Se a luz for vermelha, pare o carro em um local seguro e entre em contato com um profissional para avaliação e reparo. Se a luz for amarela, verifique o manual do proprietário e tome as medidas necessárias, como verificar a pressão dos pneus ou procurar um mecânico. E 3. Não ignore as luzes. Ignorar as luzes do painel pode levar a problemas mais graves e custosos no futuro. Se você não conseguir identificar a causa do problema ou se sentir inseguro, sempre procure a ajuda de um profissional qualificado em uma concessionária Mercedes-Benz ou oficina de confiança. Em motores diesel, o velocímetro e o odômetro são instrumentos cruciais para o motorista. O velocímetro indica a velocidade instantânea do veículo, enquanto o odômetro registra a distância total percorrida, seja a distância total acumulada desde a fabricação ou a distância de uma viagem específica, odômetro parcial. Velocímetro 1. Indica a velocidade do veículo em tempo real, geralmente em km por hora, KILOMETRPERHOUR, ou milhas por hora, mph. 2. É essencial para garantir que o motorista respeite os limites de velocidade e dirija com segurança. E 3. Em alguns modelos, pode incluir funcionalidades adicionais, como alertas de velocidade excessiva e informações sobre a eficiência do combustível. Odômetro 1. Registra a distância total percorrida pelo veículo ao longo de sua vida útil. 2. Também pode ter um odômetro parcial, que registra a distância de uma viagem específica, útil para controle de consumo ou planejamento de paradas. E 3. É importante para a manutenção do veículo, pois ajuda a determinar quando realizar serviços como troca de óleo e outras inspeções. Ambos os instrumentos são importantes para a segurança e a manutenção do veículo, fornecendo informações cruciais para o motorista em diferentes momentos. Um tacômetro, também conhecido como conta-giros, é um instrumento que mede a velocidade de rotação de um motor, geralmente em rotações por minuto, RPM, e a exibe para o motorista. Em motores diesel, o tacômetro é crucial para monitorar a rotação do motor e otimizar o desempenho, a eficiência e o consumo de combustível. Função e importância do tacômetro. 1. Medição da rotação do motor. O tacômetro indica a velocidade de rotação do motor, permitindo que o motorista saiba em que regime o motor está trabalhando. 2. Otimização do desempenho. Ao monitorar a rotação, o motorista pode ajustar a marcha do veículo de forma a otimizar o desempenho e a eficiência do motor, evitando rotações excessivas ou insuficientes. 3. Economia de combustível. Em motores diesel, o tacômetro pode auxiliar na identificação do ponto ideal de troca de marcha para economizar combustível. 4. Prevenção de danos ao motor. O tacômetro pode alertar o motorista sobre rotações excessivas, evitando danos ao motor e prolongando sua vida útil, como indicado por um vídeo do YouTube. E 5. Monitoramento de máquinas. Além de veículos, o tacômetro é utilizado em diversas máquinas industriais e equipamentos para monitorar a rotação e garantir a segurança e eficiência. Tipos de tacômetro. Tacômetro analógico. Apresenta um ponteiro que se move em um mostrador para indicar a rotação. Tacômetro digital. Exibe a rotação em formato numérico. Em motores diesel. A faixa de rotação ideal para motores diesel pode ser diferente daquela de motores a gasolina, e o tacômetro ajuda a identificar essa faixa. Em motores diesel, o monitoramento da rotação é ainda mais importante devido à natureza do seu funcionamento, que exige uma faixa de rotação específica para otimizar o desempenho e evitar. Sim, um manômetro em motores diesel é um instrumento usado para medir a pressão do ar admitido.
Essa medição é crucial para garantir o funcionamento ideal do motor, pois a pressão do ar de admissão afeta diretamente o desempenho e a eficiência do motor. O que é um manômetro de pressão de admissão? Um manômetro de pressão de admissão é um dispositivo que indica a pressão do ar que entra no motor antes de ser misturado com o combustível e comprimido na câmara de combustão. Importância da medição da pressão de admissão. 1. Desempenho. A pressão de admissão afeta diretamente a quantidade de ar que entra no cilindro, o que, por sua vez, influencia a potência e o torque do motor. 2. Eficiência. A medição da pressão de admissão ajuda a otimizar a mistura ar-combustível, garantindo uma combustão mais eficiente e reduzindo o consumo de combustível. E 3. Saúde do motor. Manter a pressão de admissão dentro dos parâmetros ideais ajuda a evitar problemas como superaquecimento, desgaste excessivo e falhas no motor. Como funciona? Geralmente, um manômetro é conectado ao coletor de admissão do motor, permitindo a leitura da pressão do ar no sistema. Tipos de manômetros. Manômetros analógicos. Utilizam um ponteiro para indicar a pressão em uma escala graduada. Manômetros digitais. Exibem a pressão em um visor digital. Em resumo, o manômetro de pressão de admissão é uma ferramenta essencial para garantir o bom funcionamento e a longevidade do motor diesel, monitorando e ajustando a pressão do ar de admissão para otimizar o desempenho e a eficiência. O indicador de pressão do óleo, também conhecido como manômetro ou cebolinha, é essencial para monitorar a pressão do óleo lubrificante no motor, alertando sobre potenciais problemas de baixa pressão que podem causar danos. Um sistema de lubrificação adequado garante que todas as partes móveis do motor sejam lubrificadas, reduzindo o atrito e o desgaste. A falta de pressão do óleo pode levar a falhas graves no motor, incluindo o superaquecimento. Este vídeo explica como funciona o interruptor de pressão do óleo. Importância do indicador de pressão do óleo. 1. Monitoramento da pressão. O indicador informa sobre a pressão do óleo, permitindo que o motorista ou mecânico detecte problemas antes que se tornem graves. 2. Proteção do motor. A lubrificação adequada, garantida pela pressão correta do óleo, evita o atrito excessivo e o desgaste das peças móveis do motor. 3. Prevenção de danos. A detecção precoce de baixa pressão de óleo permite a tomada de medidas corretivas, evitando danos maiores ao motor. E 4. Funcionamento do sistema. O indicador de pressão do óleo é parte integrante do sistema de lubrificação do motor, que também inclui o óleo, a bomba de óleo e outras peças. Você pode assistir este vídeo para entender a importância do indicador de pressão do óleo. Problemas causados pela baixa pressão do óleo. 1. Desgaste prematuro. A falta de lubrificação leva ao atrito excessivo entre as peças, causando desgaste prematuro. 2. Superaquecimento. A lubrificação inadequada também pode levar ao superaquecimento do motor, danificando componentes. E 3. Falhas no motor. Em casos graves, a falta de pressão do óleo pode causar falhas catastróficas no motor, exigindo reparos caros ou até mesmo a substituição do motor. O indicador de pressão do óleo, também conhecido como manômetro ou cebolinha, é essencial para monitorar a pressão do óleo lubrificante no motor, alertando sobre potenciais problemas de baixa pressão que podem causar danos. Um sistema de lubrificação adequado garante que todas as partes móveis do motor sejam lubrificadas, reduzindo o atrito e o desgaste. A falta de pressão do óleo pode levar a falhas graves no motor, incluindo o superaquecimento. Este vídeo explica como funciona o interruptor de pressão do óleo. Importância do indicador de pressão do óleo. 1. Monitoramento da pressão. O indicador informa sobre a pressão do óleo, permitindo que o motorista ou mecânico detecte problemas antes que se tornem graves.
2. Proteção do motor. A lubrificação adequada, garantida pela pressão correta do óleo, evita o atrito excessivo e o desgaste das peças móveis do motor. Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento em motores diesel Mercedes-Benz, também conhecido como sensor de temperatura da água, informa a temperatura do líquido de arrefecimento do motor no painel do veículo. Este sensor é crucial para garantir que o motor opere dentro da temperatura ideal e evitar o superaquecimento, que pode causar danos sérios. Funcionamento. 1. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento é um sensor que monitora a temperatura do fluido que circula no sistema de arrefecimento do motor. 2. Ele envia essa informação para a central eletrônica do veículo, ECU, que a utiliza para ajustar diversos parâmetros do motor, como o momento da injeção de combustível e o ponto de ignição, para garantir o bom funcionamento. E 3. Em caso de superaquecimento, o sensor aciona uma luz de advertência no painel, alertando o motorista sobre a necessidade de atenção. Importância. O sensor de temperatura é um componente vital para o sistema de arrefecimento, pois evita que o motor atinja temperaturas elevadas, o que pode causar danos graves. Ele também ajuda a otimizar o desempenho do motor, pois a ECU pode ajustar os parâmetros de funcionamento com base na temperatura detectada. Onde encontrar a informação? 1. Em alguns modelos, a temperatura do líquido de arrefecimento pode ser visualizada em um indicador analógico no painel, que mostra faixas de temperatura, frio, normal, quente. 2. Em outros modelos, a temperatura pode ser acessada por meio do computador de bordo ou menus específicos no painel. E 3. Em modelos mais recentes, como o Euro 6, a temperatura pode ser acessada através de um menu no computador de bordo, pressionando o botão M, após selecionar a opção Líquido de arrefecimento. Em caso de problemas. 1. Se a luz de advertência de temperatura acender, é importante verificar o nível do líquido de arrefecimento e procurar por vazamentos no sistema. 2. Em caso de superaquecimento, é recomendável desligar o motor e aguardar o resfriamento antes de qualquer ação. E 3. Se o problema persistir, procure uma oficina especializada para verificar o sistema de arrefecimento e o sensor de temperatura, segundo o Portal do Trânsito. Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento em motores diesel Mercedes-Benz, também conhecido como sensor de temperatura da água, informa a temperatura do líquido de arrefecimento do motor no painel do veículo. Este sensor é crucial para garantir que o motor opere dentro da temperatura ideal e evitar o superaquecimento, que pode causar danos sérios. Funcionamento. 1. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento é um sensor que monitora a temperatura do fluido que circula no sistema de arrefecimento do motor. 2. Ele envia essa informação para a central eletrônica do veículo, ECU, que a utiliza para ajustar diversos parâmetros do motor, como o momento da injeção de combustível e o ponto de ignição, para garantir o bom funcionamento. Em motores diesel, o indicador de rotação, também conhecido como sensor de rotação ou sensor de posição do virabrequim, é um componente eletrônico que mede a velocidade de rotação do motor, RPM, e envia essa informação para a unidade de comando eletrônico, ECU. Essa informação é crucial para o funcionamento eficiente do motor, pois permite que a ECU ajuste a injeção de combustível, o tempo de ignição e outros parâmetros do motor para otimizar o desempenho e a economia de combustível. Funções e importância. 1. Medição da rotação. O sensor de rotação detecta a velocidade de rotação do motor, RPM, e a envia para a ECU. 2. Controle da injeção. Com base na informação de rotação, a ECU calcula a quantidade ideal de combustível a ser injetada e o momento correto para a ignição,
otimizando o desempenho e a economia de combustível. 3. Sincronização do motor. O sensor também auxilia na sincronização do motor, garantindo que a ignição ocorra no momento preciso em relação à posição do pistão. E 4. Detecção de falhas. A falha no sensor de rotação pode causar problemas no funcionamento do motor, como dificuldade de partida, perda de potência ou funcionamento irregular. Componentes relacionados. 1. ECU, Unidade de Controle Eletrônico. O cérebro do motor, responsável por receber os dados dos sensores e controlar os atuadores do motor. 2. Sensor de fase. Em alguns motores, o sensor de fase é utilizado em conjunto com o sensor de rotação para garantir a sincronização precisa do motor. 3. Roda fônica. Uma roda dentada ligada ao virabrequim que o sensor de rotação utiliza para medir a rotação. E 4. Painel de instrumentos. O indicador de rotação, tacômetro, mostra a velocidade do motor em RPM para o motorista. O sistema de injeção PLD-MR em veículos pesados diesel é um sistema eletrônico de injeção que usa um conjunto de bomba condutor-injetor, PLD, para cada cilindro, acionado pelo eixo de comando do motor e controlado por um módulo eletrônico, MR. Suas características incluem a geração de alta pressão de combustível no bico, a ausência de um cabo de acelerador físico, o controle preciso da rotação e o uso de sensores eletrônicos para otimizar o funcionamento do motor, resultando em maior eficiência de combustível, melhor performance e menor emissão de poluentes, um avanço significativo em relação aos sistemas anteriores. Conceito de funcionamento. 1. Acionamento da bomba. Cada unidade injetora PLD possui uma bomba acionada mecanicamente por um ressalto no eixo do comando de válvulas. 2. Pressurização e pressão. A bomba pressuriza o diesel que circula na galeria principal até um nível de alta pressão, e a unidade injetora, PLD, eleva essa pressão para os níveis necessários para a injeção no cilindro. 3. Controle eletrônico. A central eletrônica, MR, recebe informações de diversos sensores, como o do pedal do acelerador, da rotação do motor, da temperatura do ar e do combustível. 4. Cálculo e injeção. Com base nesses dados, o módulo MR calcula o tempo e a quantidade exatos de combustível para cada cilindro, controlando a injeção por meio de uma válvula eletromagnética na unidade injetora. E 5. Injeção precisa. A injeção ocorre diretamente na câmara de combustão, garantindo um processo eficiente e adaptado às condições de operação do motor. Principais características. 1. Estrutura modular. O sistema PLD-MR é composto por unidades injetoras modulares que combinam bomba, condutor e injetor para cada cilindro. 2. Injeção direta e eletrônica. O combustível é injetado diretamente na câmara de combustão, e a injeção é controlada eletronicamente. 3. Controle eletrônico do acelerador. Não há cabo de acelerador físico. A aceleração é controlada eletronicamente pelo pedal, que envia sinais para o módulo. 4. Controle eletrônico da rotação. A rotação do motor é monitorada e controlada eletronicamente pelo módulo. 5. Sensores diversificados. Uma variedade de sensores, como os de pressão, temperatura e rotação, fornecem dados para otimizar a injeção. E 6. Alta precisão. O sistema permite uma injeção precisa em termos de quantidade e tempo, resultando em melhor rendimento e redução de emissões. Para verificar a tensão de alimentação no módulo PLD da Mercedes-Benz, conecte os pinos 5 e 6 do conector menor, 16 pinos, com 24V e o pino 15 para o acionamento da partida, utilizando a linha 30, alimentação contínua, e linha 15, pós-chave, respectivamente, com a bateria a 24V. O aterramento é feito nos pinos 9 e 11 do mesmo conector.
É importante referir-se ao esquema elétrico específico para sua aplicação, pois os pinos podem variar. Localização e identificação dos conectores. Conector menor. Tem 16 pinos. Conector maior. Tem 55 pinos. Procedimento de verificação de tensão. 1. Alimentação. Linha 30. Aplique 24V nos pinos 5 e 6 do conector menor. 2. Pós-chave. Linha 15. Conecte o pino 15 do conector menor para o acionamento da partida do módulo, com o motor em funcionamento. 3. Aterramento. Conecte os pinos 9 e 11 do conector menor ao terra do sistema. 4. Sinais de rotação e fase. Conector maior. Para testar o módulo, injete sinais de rotação e fase nos pinos 19 e 20 do conector maior, respectivamente. E 5. Verificação dos bicos injetores. Conector maior. Com um osciloscópio, verifique os pulsos nos bicos injetores nos pinos 54, 47 e 53 do conector maior. Ferramentas necessárias. Osciloscópio. Para verificar a forma de onda dos pulsos nos bicos injetores. Injetor de sinais. Para simular os sinais de rotação e fase. Atenção! Esquema elétrico. Este é um guia geral. Consulte o esquema elétrico específico do seu caminhão Mercedes-Benz para confirmar a pinagem correta, pois pode haver variações. Resistores. Para uma simulação mais precisa da unidade injetora, pode ser necessário utilizar uma unidade injetora real ou um resistor de potência. Uma transformação adiabática é um processo termodinâmico no qual não há troca de calor, Q igual a zero, entre o sistema e o ambiente, ocorrendo apenas uma variação térmica. O trabalho realizado, W, é feito à custa da energia interna, ΔU, ou seja, ΔU igual a W em uma expansão adiabática, a energia interna diminui, resultando em uma queda de temperatura e no aumento do volume, enquanto em uma compressão adiabática, a energia interna aumenta, elevando a temperatura e diminuindo o volume. Características da transformação adiabática. Sem troca de calor. A característica principal é a ausência de transferência de calor, Q igual a zero, entre o sistema e a vizinhança. Variação da energia interna. A energia interna muda de valor, sendo totalmente convertida em trabalho ou convertida do trabalho para o aumento da energia interna. Variação de variáveis. Pressão, volume e temperatura variam, pois a energia interna é afetada. Relação com a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica estabelece que a variação da energia interna, ΔU, é igual ao calor trocado, Q, menos o trabalho realizado pelo sistema, W, ΔU igual a Q, W. Para uma transformação adiabática, Q igual a zero, resultando em ΔU igual a W. Exemplos. Expansão adiabática. Quando um gás se expande rapidamente e empurra as moléculas do ar, ele utiliza parte da sua energia interna para realizar trabalho, fazendo com que a temperatura diminua. Compressão adiabática. Um agente externo realiza trabalho sobre o gás, aumentando a sua energia interna. Sem troca de calor, essa energia é acumulada na forma de aumento de temperatura.